Introdução. O artigo 83 do Código de Defesa do Consumidor não permite restrição. Qualquer espécie de ação, declaratória, condenatória, constitutiva, mandamental ou executiva, é admissível. A Lei da Ação Civil Pública refere expressamente às condenações em dinheiro, bem como as de fazer e não fazer, artigo 3º, estas sujeitas à execução específica ou à multa diária, artigo 11. Adverte, porém, Estevão Mallet, que, a despeito dos termos do artigo 3º da Lei 7.347 de 85, há limites que permanecem e que não podem ser ultrapassados, porque se relacionam com a natureza da atividade jurisdicional, que não diz respeito ao direito em tese, salvo em casos excepcionais, como nas ações diretas de inconstitucionalidade, declaratória de constitucionalidade. Cabe ao juiz declarar a incidência da norma sobre fatos ocorridos, motivo por que inadmissível ação declaratória relativa a fatos futuros, hipotéticos, que poderão ou não vir a ocorrer, mesmo porque a decisão judicial, inclusive a de natureza declaratória, leva em conta o estado de fato e as normas vigentes ao tempo em que foi proferida. Eventuais mudanças fáticas ou normativas podem repercutir, como é óbvio, sobre o tratamento jurídico do problema. O que antes era permitido pode, mais adiante, tornar-se proibido. Inversamente, o que antes era proibido pode tornar-se permitido. De igual modo, a consequência jurídica dos fatos muitas vezes se modifica ao longo do tempo. Ou seja, os efeitos das relações jurídicas podem variar a partir de mudanças normativas. Daí não haver como vincular o regramento jurídico de futuras relações jurídicas a uma declaração tomada a partir de um quadro normativo que pode não corresponder ao que vai existir ao tempo em que formada a relação jurídica. Por isso, a eficácia do julgado, mesmo quando formado a partir de relação jurídica já existente, não abrange fatos supervenientes. Por isso, conclui o articulista, no caso que examinou, pela impossibilidade de se declarar por sentença a responsabilidade do réu pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, inclusive pecuniárias, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, instrumentos normativos e nas regras que tratam sobre a segurança, saúde e higiene do trabalhador, no tocante aos empregados das empresas contratadas e subcontratadas que atuem nos seus empreendimentos imobiliários. Discutiu-se a respeito da possibilidade de decisão em ação civil pública a respeito da inconstitucionalidade de lei, tendo em vista a eficácia erga omnes da sentença nela proferida, que poderia entrar em confronto com a competência constitucionalmente outorgada ao Supremo Tribunal Federal, para se pronunciar com essa eficácia nas ações diretas de inconstitucionalidade, declaratória de constitucionalidade. Concluiu-se pela possibilidade do exame da constitucionalidade como fundamento da decisão. No âmbito da ação civil pública, é possível a declaração incidental da inconstitucionalidade quando a controvérsia constitucional não figura como pedido, mas como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial da questão principal, como é o caso dos autos, em que as autoras buscam, entre outras providências, a reparação de danos decorrentes de práticas abusivas cometidas no mercado de consumo. Observa Voltaire Lima de Moraes que, em certas ações civis públicas, o juiz exerce atividades anteriormente reservadas à administração. É o que denomina de tutela jurisdicional diferenciada. São exemplos: a. O aumento de vagas em escola. b. A construção de obras necessárias à preservação do meio ambiente. c. O aumento de leitos em hospitais. d. A adoção de medidas visando a melhoria do serviço público. Em razão do largo espectro do objeto da ação civil pública e da amplitude do princípio da inafastabilidade da jurisdição, diminuiu o espaço reservado à descrição da administração, com o correspondente aumento do âmbito de atuação do Poder Judiciário. Daí decorrem alterações também no que diz respeito ao juízo de cognição e aos fundamentos das decisões. Efetivamente, é impensável que o juiz, verba e gracia, ao atender uma postulação reivindicatória de um direito de segunda dimensão, a maioria deles de baixa densidade normativa,
não se veja obrigado a analisar questões afetas às políticas públicas para deferi-la ou não. Igualmente impensável que o juiz, ao desempenhar sua atividade jurisdicional, ao apreciar um pedido de construção de uma obra tida como necessária à preservação do meio ambiente, não necessite incursionar pelo campo das políticas estabelecidas pelo Poder Executivo no que se refere à área ambiental. Também impensável que o juiz, ao deparar-se com uma postulação que pretenda compelir o poder público a adotar o serviço de transporte urbano de mais ônibus, porque os existentes não atendem à demanda, o que leva à sua ineficiência, não tenha de examinar aspectos relacionados com as políticas públicas que vêm sendo adotadas no campo do transporte viário. Em outras palavras, juízos de conveniência e de oportunidade passam a compor a fundamentação de decisões judiciais. A atividade jurisdicional torna-se diferenciada, diz o autor, quando o juiz passa a examinar não somente aspectos relacionados com a ordem jurídica vigente, mas vai além, avalia e projeta sua decisão também no rumo do que é melhor para a sociedade e pondera qual dos interesses em conflito que, se preservado, atende às reivindicações da maioria da sociedade e pondera qual dos interesses em conflito que, se preservado, atende às reivindicações da maioria da sociedade, tarefa tradicionalmente própria de quem exerce atividade administrativa. Há de se ter em conta, porém, que, embora diminuído, permanece a administração com um terreno próprio, indevassável, sob pena de afronta ao princípio da separação de poderes. De outro lado, com maiores atribuições, precisa o juiz prover-se de muito mais conhecimento, pois passa a apreciar ações civis públicas em que se veiculam as mais diferentes pretensões, agora também de natureza política.